Antes de a gente ir para a meditação da palavra, só dando alguns avisos também e, ao mesmo tempo, alguns apelos. Sigamos orando por Alexandre, Márcia, Guilherme, Letícia, Arthur, em Portugal. Vocês não têm ideia do quanto não estar inserido numa comunidade, o quanto isso faz falta. Então, eles estão na nossa lista de transmissão, eles recebem um pouco daquilo que acontece nesse lugar, mas eu queria pedir para que você esteja intensificando suas orações, intercessões pelo Alexandre e pela Márcia, por todos eles lá em Portugal. De vez em quando mandar uma mensagem, perguntar, gente, vocês estão precisando de algum motivo de intercessão específico? Isso é ser corpo, isso é ser igreja. Também queria que vocês estivessem orando pelo William Anderson, que está na Colômbia, em Cartagena, fazendo um mestrado na área de comunicação, cobrindo a vida dele, orando também pela Arlanza e pelo Mateus, que estão na Guiana Inglesa, fazendo o prático deles de inglês e, ao mesmo tempo, servindo numa viagem missionária. Sigamos orando. E dentro disso também queria lembrá-los, sábado, então, nós temos essa missão de mulheres, como homem, como esposo, como pai. Eu queria encorajar vocês, mulheres, não faltem. É sanidade integral, corpo, alma e espírito. Priorizem estar nesse ambiente e vocês, homens, esposos, colaborem, invistam. Não permita que a sua esposa fique no sábado em casa. Envie ela para esse lugar, vai ser incrível. Precisamos de uma equipe de homens para confeccionar ali o nosso almoço. O Bira vai estar coordenando a cozinha, mas depois, no final, você me procure. Nós precisamos ali de uma equipe mais ou menos de 7 homens aí, que possam nos ajudar em preparar esse ambiente para as mulheres, tá joia? E a gente tem um convite, depois que acabar esse evento das mulheres, nós temos a decisão da Taça Libertadores. Possivelmente a gente vai ter um projetor aqui na comunidade, os homens vão ficar por aqui, tá bom? Eu sei que os homens gostam disso aí também. E queria convidar você, na próxima quinta-feira agora, às 19h30, nós temos a nossa quinta profética. Nós vamos ter um tempo de oração pelas famílias, um tempo de oração pelo Brasil, um tempo de oração pelo retiro de casais, Stronger, para que a gente esteja cobrindo a vida deles, cobrindo todos os casais que estão ali nos bastidores, trabalhando. Vamos ter uma feijoada no próximo mês, cujo o recurso, toda a renda será revertida para a pastoral da família, abençoando casais, abençoando a equipe também. E lembrando que quinta-feira, após o término aqui da quinta-feira profética, eu queria que vocês nos ajudassem. Nós também precisamos preparar esse ambiente para o evento, não gosto da palavra evento, para a ação de sábado, onde nós vamos posicionar as mesas e as cadeiras para as mulheres, além do almoço, vai ter um coffee break, e domingo pela manhã, nós temos o nosso café devocional com ceia. E domingo que vem nós temos eleição, então nós vamos facilitar para ti. Você vai vir pela comunidade, vamos todos tomar um café reforçado juntos, vamos ter um tempo de oração pela nossa nação, e daí você pode sair abençoado, com domínio próprio, temperança, crendo que Deus está na frente de tudo aquilo que está acontecendo na nossa nação. Amém? Então vamos orar pela ação de sábado, e domingo que vem, todos nós, vamos tomar um cafezão reforçado, e depois vamos cumprir o nosso papel cidadão e cívico. Queria orar novamente com vocês. Pai, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos nesse ambiente de comunidade. Abençoamos a Marta nesse momento que ela está servindo a uma comunidade, corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Usa a Marta como profeta, como instrumento, como boca do Senhor para aquela comunidade. Abençoamos, Pai, esse tempo das mulheres no sábado, a quinta-feira profética, o nosso encontro domingo pela manhã, juntos aqui no café devocional e também na ministração da ceia. Abençoamos nossos pequenos grupos, abençoamos toda a equipe que está envolvida com o retiro de casais, todos aqueles que se disponibilizaram em ser facilitadores, a estarem nos bastidores, todos os casais que já se inscreveram, nós os abençoamos, dá recurso, provisão, toda a resistência no mundo espiritual, nós resistimos em nome de Jesus, nós nos
nos posicionando, declarando desejar, Senhor, que esse retiro possa ser transformador, que seja um tempo de cura, de alinhamento, de unidade, que o Senhor unja, Pai, de uma maneira sobrenatural, toda a equipe que está envolvida com esse retiro, em nome de Jesus. Amém, amados. Vamos lá, vamos para esse momento da partilha da palavra. Estamos falando de famílias transformadas, e enquanto estava orando durante essa semana, até pensando um pouquinho na reflexão do Lauré, se você não assistiu, está lá disponível no YouTube, ele falou um pouquinho sobre o olhar de Jesus, esse olhar de aceitação, de inclusão, e depois esse olhar que nos inclui no propósito de Deus. E a minha fala nessa manhã, intimidade que transforma. Pensando nas nossas famílias, pensando nos nossos casamentos, pensando nessa construção enquanto família. O tema é intimidade que transforma. Que intimidade que você está falando, Aquiles? Eu estou falando da intimidade com Deus. Pessoas transformadas transformam outros. Eu não poderei ser um agente de transformação ou promover transformação se eu não passei pelo processo da transformação. Lauré falou sobre isso no domingo, quando ele citou o texto de Paulo, que somos transformados de glória em glória. É algo cíclico, é algo gradativo, é um processo continuado de transformação. Então, estou falando nessa manhã, amados, de intimidade com Deus. Estou falando nessa manhã de intimidade com o sobrenatural. Eu, Aquiles, século 21, outubro de 2022, eu creio que o poder de Deus, que o nome de Jesus é poderoso, que Ele continua fazendo milagres, que Ele continua se movendo de forma sobrenatural no nosso meio. É isso que, enquanto pastor, eu tenho observado. Visitando as pessoas, conversando com as pessoas, testemunhando os milagres de Deus. Intimidade com o ambiente de milagres. Intimidade com o movimento do reino de Deus, porque o reino de Deus está em movimento. Uma percepção daquilo que está acontecendo. Intimidade. Deus revela os seus propósitos para os seus servos. O texto de Amós. Deus não faz absolutamente nada sem revelar os seus propósitos aos seus servos, os profetas. Pessoas que estão atentos ao movimento sobrenatural de Deus. O movimento de Deus na história, eu venho repetindo isso, que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Existe um Deus que está conduzindo a história e que no final vai acabar tudo bem. Amém, amados? E eu queria que você fosse comigo para uma narrativa que está em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Possivelmente você conhece essa passagem. Eu vou usar a NVI. Capítulo 4 de 2 Reis, profeta Eliseu. Intimidade que transforma. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Vamos ler? Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para fazer uma refeição. Em visto disso, ela disse ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Verso 10, vamos construir em cima um quartinho. Vou usar aqui porque está faltando, está pequenininho aqui. A Marta está zoando. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar,
ele poderá ocupá-lo. Verso 11, um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita, e ela a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei, ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, seu servo: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos, e seu marido é idoso. Avançando, então Eliseu mandou chamá-la de novo, Geazi a chamou, ela veio até a porta. E ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, preste atenção nisso, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mais um verso. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Amém? Estamos falando de famílias transformadas. Um profeta é enviado, ou um profeta está de passagem pela cidade de Sunem. Sunem ficava perto do Monte Carmelo, onde Eliseu exercia seu ministério profético. E naquela cidade, possivelmente, não há relato, mas havia centenas ou talvez milhares de casas. Mas o que aquela casa tinha de diferente? Por que aquela casa atraiu a atenção de Deus? Porque Eliseu, nesse contexto, era Deus se movendo. Era a representatividade de Deus no momento de caos em Israel, no momento de caos em Judá, porque nesse contexto, você vai encontrar na história de Reis e Crônicas, quem está reinando sobre Judá e Israel? Em Judá você vai encontrar o rei Josafá, em Israel o rei Acabe. Um momento de idolatria, um momento de escassez, um momento de fome, um momento de céus fechados, de miséria. Como eu mencionei, havia centenas de casas, mas essa casa, presta atenção, essa casa o atraiu. Como mencionei, tempo de sequidão, é um recorte dos nossos dias, de miséria, de idolatria, porque deuses se atualizam, e precisamos a todo momento observar, atentar, fazer um exame, se nós não estamos levantando deuses sobre as nossas vidas. Um tempo de fome, onde Baal era adorado. Céus fechados, como eu mencionei, sobre Israel e sobre Judá. Mas havia, no meio dessa sequidão, no momento de caos, havia, como sempre houve e sempre continuará a haver, homens de Deus. Havia um profeta de Deus, havia um homem de Deus, um pouquinho antes, quando Elias questiona Deus, e Deus diz para Elias: Elias, eu conservei 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Os homens de Deus estão por aí, e nessa manhã eu estou diante de homens e mulheres de Deus. Havia um profeta chamado Eliseu, e o nome de Eliseu significa, e eu queria reforçar isso para todos nós nessa manhã, Eliseu significa, a salvação está em Deus, ou Deus é a salvação. Amado, não importa a realidade que você esteja vivendo, não importa o que está em torno de você, não importa a realidade que nós como nação estejamos vivenciando, ou nós como sociedade, século 21, Deus é a nossa salvação. Não podemos nos apoiar, ou confiar, ou esperar em homens, porque Deus é a nossa salvação. Eliseu é convocado por Elias,
Eliseu é também treinado por Elias, porém, ele é ungido por Deus. O homem convoca, o homem treina, mas é só Deus que unge. Porque se você voltar lá um pouquinho atrás na história, você vai observar Deus dizendo para Elias: vai lá e unge Eliseu como teu sucessor. Em Sunem estava havendo um grande movimento, o movimento de Deus na cidade. Havia centenas de casas, como eu mencionei, mas essa casa atraiu o favor de Deus, essa casa atraiu o milagre de Deus, essa casa proporcionou um ambiente para que o profeta de Deus pudesse residir, ou sempre que passava pela cidade, poder usufruir de tudo aquilo que essa família estava possibilitando. E o texto, como eu li, com dificuldades no primeiro momento, uma família rica, uma mulher rica, com posses, com servos. Se você continuar lendo a história, você vai ver que ela envia um servo lá na frente, com muitos recursos, mas não tinha uma vida plena, estava faltando algo, não havia aquela plenitude de vida, ou shalom de Deus. Lá no inconsciente dela tinha algo que ela anelava, e que o texto disse para nós. Eles anelavam por um milagre, eles anelavam por uma transformação, e eu sei que nessa manhã, todos nós estamos anelando por transformações, por um milagre, por uma intervenção. Agora, tudo isso é desencadeado através de uma postura, de algumas atitudes que nós vamos observar no texto. O que estava faltando para essa mulher? O que estava faltando para esse homem, essa família, esse casal? E a pergunta: o que está faltando para ti, como família, como casal, para você como indivíduo? O que você está precisando nessa manhã? Quanto a nós, quais transformações, que milagres necessitamos? Você precisa de um milagre nessa manhã? Deus é salvação, Deus é a nossa salvação. Como vivenciar essa intimidade que transforma? Esse texto fala de intimidade. Como vivenciar uma intimidade que transforma a minha vida, que transforma o entorno da minha vida, e que depois isso acaba abençoando outros. Repetindo, Deus é a salvação, salvação divina. Como vivenciar essa intimidade que transforma? Primeiro, está no texto, uma ação. Precisamos de uma ação. Precisamos de um movimento, porque fé é movimento. O texto vai dizer que essa mulher insistiu. Essa mulher, ela foi insistente no pedido. Algumas traduções vão dizer que ela constrangeu Eliseu. Era todo momento: Eliseu, venha comer na minha casa. Ela insistiu. Ela constrangeu o profeta de Deus. Ela estava sendo intencional, ela percebeu o que Eliseu representava. Uma ação, um movimento de fé. Então, a primeira observação nessa manhã: como vivenciar uma vida de milagres, ou uma intimidade que transforma? Através de uma ação, através de um movimento. Ela insistiu, ela constrangeu que ele fosse à sua casa para uma refeição. E sempre, o texto vai dizer, sempre que ele voltava, ele parava na casa da sunamita para uma refeição. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto: precisamos de uma percepção espiritual. Ela não está alienada, ela não está distraída, ela está atenta ao movimento de Deus.
E infelizmente, como um pastor, um facilitador, um missionário, eu tenho visto centenas de irmãos, de discípulos de Jesus, totalmente alienados, distraídos, presas do inimigo, vivendo um cristianismo pagão. Precisamos estar atentos a essa intimidade que nos conecta com os céus. Estamos viciados nas redes sociais, viciados no entretenimento. Vozes estão chegando a todo momento, imagens estão tentando captar a nossa atenção. Essa é a realidade, e a gente é o que a gente come. Como estamos? Distraídos? Estamos permitindo que todas as vozes, as informações nos afetem. Essa mulher, ela está percebendo que no meio da idolatria, do caos, da miséria, Deus estava se movendo. E esse é uma leitura, amado, é um recorte dos nossos dias, últimos dias. Dias de falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, mas dias também do derramamento do Espírito Santo como nunca na história, porque nós não entraremos nos últimos dias, nós já estamos nos últimos dias. Profecia do Joel, que Pedro cita, quando o Espírito Santo vem no Pentecostes. Os últimos dias começam no início da igreja, e precisamos estar atentos, não podemos ficar distraídos. Responsabilidade, foi um toque que o Lauré falou, que o Senhor nos chama a fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Quando o Lauré falou, precisamos cruzar fronteiras, ir em direção do outro. Para isso precisamos estar tendo essa percepção espiritual. E como que você identifica na atitude dela essa percepção espiritual? Ela foi visionária. Ela foi visionária. Ela discerniu Eliseu. Eliseu representava Deus, Deus na terra. A fala dela para o seu esposo: um santo homem de Deus. Era um homem, mas era santo de Deus. Estamos atentos ao movimento de Deus, as pessoas que Deus tem colocado perto de nós. Um santo homem de Deus. Deus é a salvação, ela entendeu. Ele pode ser a minha salvação. Ele é a esperança para a minha vida. O texto vai dizer isso lá na sequência. E essa percepção e visão fez com que o terceiro apontamento construísse um lugar para a glória de Deus, construísse em seu lar, na sua intimidade, um lugar para a presença de Deus. É isso que ela faz. Ela observa, ela insiste, ele começa a passar pela casa, mas isso não é suficiente. Eu quero que ele esteja aqui. E ela sugere ao seu esposo uma parceria entre casal. Vamos construir lá em cima. Vamos colocar uma mesa, uma lamparina, uma cadeira. Ela construiu. E com isso elas chamaram a atenção do profeta. Constrangeu, insistiu. Agora o profeta tinha em sua casa sempre um lugar para ficar. Quando ela diz, vamos construir, havia um anseio, um anelo por intimidade com Deus. E quanto a nós? Acho que é o texto de Hebreus que fala que alguns, sem saberem, hospedaram anjos, falando sobre hospitalidade. Eu e a Marta, nós temos uma história, para quem conhece a gente há um bom tempo. O quarto do Mateus sempre foi compartilhado como um quarto do profeta. Lá no nosso apartamento, um apartamento pequeno, mas sempre proporcionamos, facilitamos um ambiente para que homens de Deus e mulheres de Deus
pudesse ter ali naquele lugar um local para repousar. E hoje nós colhemos frutos, alianças, conexões, inúmeras profecias que recebemos por homens de Deus, que em torno da nossa mesa, preparando, vocês sabem que o dom da Marta é hospitalidade, a Marta acolhe, vem para cá, muitos frutos, estamos colhendo frutos até hoje. Pessoas que já passaram por aqui, que vocês conhecem, outros que vocês não conheceram. Alguns de vocês conheceram o irmão Ageu, o Raul, né? Raul lembra. Raul estava ali prestes a casar, esse irmão era um profeta da Assembleia de Deus, não sabia escrever, era um analfabeto, mas quando ele abria a boca, dizia assim, diz o Senhor, era na veia. E ele foi instrumento na vida do Raul, da Thaís. Eu estou falando disso, intencionalidade. Vamos construir? Porque havia um anseio por intimidade, honrando o homem de Deus. Esse texto fala que nós devemos honrar, diferenciar essas pessoas que de alguma maneira são portadores da revelação divina. Temos honrado, temos investido nesses homens, essas pessoas, nesses ambientes. Em outras palavras, amado, essa família colocou a mão no bolso, construíram, usaram seus recursos pessoais para a glória de Deus. E quanto a nós, estamos construindo, estamos priorizando o reino de Deus, estamos colocando não os nossos recursos, mas os recursos que o Senhor nos confiou, para que os recursos fluam para o reino de Deus e para os desígnios de Deus, para a expansão do reino de Deus, facilitadores. Porque no texto, a gente não vai mergulhar no texto, mas se você adiantar o capítulo 5, 6, 7, 8, tem uma escola de profeta em Israel, e Eliseu é o docente, é o reitor dessa escola de profetas. Tudo que essa mulher está fazendo, está contribuindo, colaborando, fomentando recursos, para que o reino de Israel e de Judá fosse abençoado pelo profeta de Deus. E quanto a nós? Então, recapitulando, como vivenciar essa intimidade que transforma? Primeiro, uma ação, um movimento de fé. Segundo, uma percepção espiritual. Terceiro, construindo um lugar para a glória de Deus em seu lar, sua intimidade. Avançando um pouquinho, quarta percepção, estabelecendo uma aliança com os desígnios de Deus. Aliança, pacto, voto, estabelecendo uma aliança com os desígnios de Deus. Parceiros fiéis nos desígnios de Deus, nos propósitos de Deus. Escolhas têm consequências. Lembra quando o Senhor falou para Israel: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção. Ou do profeta Ageu, no capítulo 1, no verso 7, quando o povo volta do exílio para construir o templo, eles se esquecem, e eles começam a ter prioridades equivocadas, e o Senhor traz uma palavra de advertência, através do profeta Ageu, dizendo: vejam, considerem, atentem, aonde seus caminhos e suas escolhas o conduziram. Nessa manhã o Senhor está chamando a nossa atenção: atentem, priorizem, vejam, considerem, estabelecendo uma aliança com Deus. Como que está a nossa aliança com Deus? Como que essa aliança se materializa no cotidiano, no ordinário da vida?
Como que as pessoas, também fica aqui uma pergunta, as pessoas quando olham para ti, elas podem dizer, ali vai um homem, um santo homem de Deus, uma mulher santa de Deus. Como que as pessoas estão nos vendo? Novo Testamento, o autor vai dizer que a gente é carta viva. As pessoas estão nos lendo, as pessoas estão nos observando. Estabelecendo uma aliança com os desígnios de Deus. E toda essa ação tem um desdobramento que vamos ver no texto. Frutos dessa intimidade com Deus. Então eu falei de 4 percepções, e agora eu vou trazer fruto dessa atitude, dessa escolha, dessa intencionalidade da sunamita. Primeiro, o fruto dessa intimidade com Deus, como vivenciar, desdobramento em minha vida, em nossa família. A fala de Eliseu no verso 13, o que podemos fazer por você? Você nos recebeu tão bem, você nos acolheu, o que nós podemos fazer por você? O que volta para ti? Como desdobramento daquilo que você fez pelo reino de Deus, porque é assim que funciona no reino de Deus. Semeamos e colhemos, e aqui eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de tudo. Colhemos à medida daquilo que nós plantamos. O que posso fazer por você, e o Senhor também está fazendo essa pergunta para nós esta manhã, o que eu posso fazer por você? Primeiro, desdobramento, um alinhamento com o fluir da bênção de Deus, milagres. Essa ação, essa intenção, essa insistência, essa percepção, a construção e essa aliança fez com que ela se posicionasse num ambiente onde ela está alinhada com o fluir da bênção de Deus, porque a bênção de Deus é um rio que flui. Favor, graça. Uma profecia foi liberada no final do texto. No ano que vem, você vai ter um filho, no ano que vem. Uma profecia foi liberada. Lá no inconsciente da sunamita, ela ansiava por um filho. Ela tinha uma esperança por um filho. Seu esposo já era idoso, velho. Quando ela diz, não iludas a tua serva. Na Bíblia judaica a expressão é, não dê falsas a esperança à sua serva. Ela estava cansada de falsas esperanças. Ela estava de alguma maneira desiludida, e talvez essa manhã você está desiludido. Talvez essa manhã você está desesperançoso, mas o Senhor está aqui nessa manhã para trazer esperança, para dizer que Ele faz milagres, que Ele tem poder de restaurar toda e qualquer realidade, amados. Esse é o nosso Deus, Deus é salvação. Não dê falsas esperanças à sua serva, uma esperança no seu subconsciente. Tem um dos salmos que diz, deleita-te pois no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração, ou agrada-te do Senhor. Um dos salmos que eu decorei, que minha mãe, dava uma lição, uma tarefa para a gente tinha que decorar salmo. Tem um monte de salmo que está aqui no inconsciente, de vez em quando eles voltam. Não dê falsas esperanças para a tua serva. Uma intimidade que se desdobra em bênçãos. A atitude dela fez com que ela se posicionasse nesse fluir da graça de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus. Eu queria ir com você rapidamente, e eu não vou correr o risco de ficar aqui nas cegas, vamos projetar, 2 Reis, capítulo 8, versículo 1 a 6. A gente não vai ler, mas depois você procura aqui no texto, no capítulo 4, esse menino que foi profetizado, ele morre. E lá na sequência, o Senhor o ressuscita.
como resultado do fluir da graça de Deus. Fica de lição de casa para ti. Mas eu queria, passado alguns anos, 2 Reis capítulo 8, e vamos pedir ajuda para os universitários. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Olha o profeta de Deus e o homem de Deus. Saia do país com a sua família e vai morar onde puder. Olha a soberania de Deus, gente. Pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. Avançando. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final de 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, o servo de Eliseu, e disse: conte-me, Geazi, conte-me os prodígios de Eliseu, o que Eliseu tem feito. Verso 5, enquanto Geazi ainda estava contando para o rei, Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei meu senhor, e este que o senhor está vendo é o menino que foi ressuscitado. Pode continuar aí, Fabiano, por gentileza. Verso 6. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou o rei, um oficial para cuidar do caso dela, e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertence. Tudo o que lhe pertence. E além disso, olha aqui, amados, inclusive, toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Segundo apontamento que eu queria trazer para nós, na verdade, fruto dessa intimidade que transforma. Quando temos intimidade com Deus, Deus nos avisa, ou temos um aviso prévio dos desígnios de Deus, porque Deus fala, Deus sempre avisa antes. E como um pastor, como um amigo de vocês, como um facilitador, que me incluo nisso aqui também, eu declaro sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, que o Senhor lhe dê graça, percepção, que o Senhor te avise, que o Senhor seja o teu conselheiro, que o Senhor mostre para ti. Vocês lembra de Daniel? O Senhor avisou Daniel, lá no capítulo 9, ele está mergulhado no profeta Jeremias, e o Senhor avisa, e o Senhor diz para ele: Daniel, preste atenção à mensagem, preste atenção à mensagem, aviso prévio. Amado, é nesse nível de intimidade que Deus quer nos posicionar, aviso prévio dos desígnios de Deus, como fruto dessa intimidade que transforma. E terceiro, porque eu creio que Deus quer restituir algumas coisas na minha vida, na tua vida. Você declara isso, você crê nisso? Que Deus quer restituir? Diga aí: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. O terceiro fruto disso, restituição daquilo que se perdeu. Ela tinha perdido a propriedade, mas o que Deus fez foi além de ter uma pessoa específica para cuidar de todo o trâmite burocrático, a terra é devolvida, mas com juros, com dividendos. Estou falando de restituição daquilo que se perdeu. Ela foi avisada a respeito de um tempo de escassez, mas ela tem uma restituição de 7 anos de colheita, com juros, com provisão. Isso é Deus. Quando estamos alinhados com Deus, Deus nos coloca nessa posição, onde a bênção corre atrás de nós, onde a bênção nos alcança,
onde a bênção vem. Esse é Deus, gente. Agora nós precisamos estar nesse ambiente de intimidade, investir tempo com Ele, com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus, desligar o nosso televisor, fazer ali um jejum das séries, se desconectar um pouco das redes, desabilitar as notificações, e receba notificação do alto, aviso do alto, aviso prévio do alto. É isso que Deus quer fazer. Enquanto pensava, caminhava durante a semana, esse texto ele foi vindo, eu lembrei de um outro texto também que está muito conectado. Apocalipse capítulo 4, verso 20 e 21. Apocalipse capítulo 4, verso 20 e 21. A carta à igreja de Laodiceia. E lá o texto vai dizer, verso 20: repreendo e disciplino aquele que eu amo. A gente tem uma crença que a disciplina é castigo. A disciplina é ensino. A disciplina é educativa. E o Senhor disciplina e corrige porque nos ama. Essa é a intenção, é o propósito de Deus. E daí ele vai dizer, por isso, e o Senhor está falando para nós nessa manhã, seja diligente, se esforce, faça a sua parte, me procure, porque Jeremias é boca de Deus, e ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por ti. E o Senhor vai dizer, e nessa manhã está muito conectado, eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ouvir e abrir, não basta apenas ouvir, abrir. Eu ouço e abro. E o que ele diz como promessa? Entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Amado, esse é o desejo, esse é o desígnio, esse é o propósito de Deus para nós essa manhã. Entrarei, Raul, entrarei, Thaís, entrarei, Lu, Rodrigo, entrarei em sua casa, cearei com vocês e vocês comigo. Nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui, nessa manhã, para que a gente possa vivenciar enquanto famílias, enquanto indivíduos, enquanto casais, uma intimidade que transforma qualquer realidade. Amado, os testemunhos que nós estamos ouvindo, os relatos falam disso. Eu e Marta estivemos visitando o Gabriel e a Luana, e fomos conhecer a Bianca, uma menina linda. E o Gabriel comentando, compartilhando conosco de tudo aquilo que Deus fez na vida dele, num período de 1 ano e pouco, desde o falecimento do seu pai, a aproximação com a sua esposa, o nascimento da Bianca. Isso é bênção de Deus. O Roberto ali com a Adai, Sofia, o Rafael com toda a dificuldade de gestação, pressão, está lá crescendo, se desenvolvendo. Esse mês de novembro vamos dedicar mais 2 crianças ao Senhor, será um mês de família, de festa, de celebração. É disso que nós estamos falando. Uma transformação que é desencadeada por você, pela sua decisão, pela minha decisão, pela nossa decisão, porque enquanto homens, pais, esposos, mães, esposas, nós temos uma chave conosco. Vocês receberam essa semana um áudio, uma música do Asaf Borba, o guardião do lar, que retrata um pouco esse inimigo que quer fazer a bagunça na nossa família, que quer derrotar, quer derrubar, quer destruir as nossas famílias. Mas na letra que o Asaf compôs, mas ele nos deu autoridade, cabe a nós nos posicionarmos.
Intimidade que transforma. Queria pedir para que os músicos se posicionassem. Nós vamos ter um tempo de oração. E eu creio que nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui para um tempo de milagres. Para um tempo de recebermos do Senhor algumas mudanças no mundo sobrenatural. Um tempo de restauração, um tempo de milagres, um tempo de restituição, um tempo de posicionamento nosso. E aqui eu também estou falando, é a minha oração nessa manhã. Nós, enquanto povo de Deus, comunidade, família, temos a responsabilidade coletiva de fazer dessa casa uma casa de milagres, de fazer dessa casa uma casa de cura, uma casa de libertação, aquela mensagem que está lá fora promovendo transformações, mas tem muito a ver com a nossa sede, tem muito a ver com a nossa fome. Precisamos, amados, nos unir para que a presença do Senhor esteja de uma maneira ainda mais intensa sobre esse lugar. Intimidade que transforma. Primeiro, uma ação, um movimento de fé. Segundo, percepção espiritual. Terceiro, construindo um lugar para a glória de Deus. Quarto, estabelecendo uma aliança com os desígnios de Deus. Fruto desse movimento, esses 4 percepções. Fruto, um alinhamento com o fluir da bênção de Deus. Eu declaro isso sobre nós, em nome de Jesus. Um aviso prévio dos desígnios de Deus. E por último, restituição daquilo que você perdeu, ou daquilo que se perdeu. Vamos orar? Famílias transformadas. Te convido a se colocar em pé. Você necessita de um milagre nessa manhã? Para você, para o seu casamento, para a sua família. Talvez você está precisando ser aguçado na sua fome, na sua sede por Deus. Considere nessa manhã. E por último, vamos fazer dessa casa um lugar de milagres, um lugar que atrai a presença de Deus, uma casa de milagres. Amado, nós queremos orar por vocês. Nós vamos orar, tá? Nós vamos orar. Amém? Vamos orar?